Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A lua dependurada no céu da noite, o sol vitalizando os dias, ventos, mares, amplidões. No início, esse sentimento de fascínio com a grandiosidade da natureza despertou-nos um temor que ensejou a adoração, os ritos e sacrifícios. Povos sumérios, os primeiros a usar a escrita, cultuavam a Anu, o firmamento. Egípcios adoravam Ra, o deus Sol, entre tantos outros. Gregos sonhavam com o Olimpo, onde Zeus tramava seus destinos. Tupis-guaranis, na Sul-América pré-colombiana, ofereciam danças a Tupã, o Criador. Todos os humanos que já pisaram na face da terra, em algum momento, tomados em sua pequenez, se curvaram diante do infinito. E ao darem nome ao que pressentiam, talvez soubessem que seria difícil reduzir tal sentimento a uma única palavra. Quem sabe por isso, os hebreus simplesmente o chamavam de Elohim, Deus dos deuses, ou de Yahvé, aquele que não tem nome. Antes lutávamos contra a natureza num ambiente hostil, onde a força bruta era a nossa principal força. É natural que o sentimento Deus de outrora correspondesse a esse estado. Hoje somos capazes de verter poesia, de criar leis que protegem as crianças, de planejar cidades e de sonhar com uma relação interdependente e harmônica com os outros seres do planeta. Porém, o mistério do infinito persiste diante da finitude humana. O encantamento já não é o do medo, mas a percepção clara de que uma inteligência superior ordena o cosmos, inspira a vida e se manifesta a cada pôr de sol, em cada amanhecer. Os deuses de outrora eram produto da ignorância e do temor. O Deus de agora nasce de uma nova emoção, sugerida por Jesus há 2 milênios, ao chamá-lo simplesmente de Pai. É um Deus que tem coração, um Deus de amor. Quanto mais doçura você carregar na alma, mais perto de Deus estará. Ele é como as estrelas do poema de Olavo Bilac. Para entendê-lo, é preciso amar. O programa Espírito e Vida de hoje vai conversar sobre uma atividade que ocupou grande parte da atividade missionária do médium Francisco Cândido Xavier. Chico era procurado diariamente por pessoas que haviam perdido parentes e buscavam algum sinal da sua sobrevivência. Boa parte delas recebiam, através de Chico, cartas que traziam consolo a esses corações saudosos. Vamos falar sobre as cartas consoladoras e quem vai discorrer sobre esse assunto é o professor Fábio Fidelis, que é um estudioso da obra de Chico Xavier. Fábio, mais uma vez, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, mais uma vez, muito feliz em estar aqui com vocês. Ô Fábio, por um longo tempo, principalmente, talvez tenha sido a última parte da produção psicográfica de Chico Xavier, ele dedicou o seu tempo a trazer essas mensagens daqueles ditos mortos, não é? E as pessoas que o procuravam em busca de receber esse contato, evidentemente não eram todos, mas uma boa parte delas recebiam essas cartas, não é? O que dizer dessa atividade mediúnica? O que dizer dessa ocupação mediúnica, digamos assim? Muitos espíritas chegaram até a externar, sobretudo nesse período da ocorrência dessa atividade do Chico, que seria uma perda de tempo, seria uma dissipação de forças espirituais ou mediúnicas, no sentido de ele estar ali atendendo a uma multidão, muitas vezes não espírita, e não se dedicando à recepção de mensagens mais substanciosas, doutrinariamente, cientificamente, filosoficamente.
né? Mas o próprio Chico fazia questão de destacar a importância e o relevo dessas atividades, no sentido de demonstrar, demonstrar a imortalidade da alma, a continuidade da sobrevivência, né? Trazendo consolação, esperança e, sobretudo, um outro sentido para a própria vida daqueles que ficaram. Então, isso era fundamental para o Chico. E dois, né? As informações trazidas por esses espíritos corroborando toda uma obra, não só do próprio Chico, mas de outros médiuns muito sérios e bastante atuantes, como também do próprio codificador. Não é? Então, era uma atividade que lembrava a todos os que escutavam, ou os que tomavam notícia dessas mensagens, dessas cartas consoladoras, que a vida continua e que sim, né, tudo que fazemos de bom nessa existência fica como patrimônio íntimo de cada ser, e nós estamos aqui como uma grande escola para aprender. Todos os espíritos que se comunicavam através do Chico faziam questão de dizer que céu, inferno existem em uma dimensão interna, não externa, que nós aprendemos a cada passo dessa nossa existência. Então só isso, né, já justifica por completo a atividade que Chico desenvolveu, sobretudo na última fase, né, das suas atividades mediúnicas. Esse assunto, inclusive, rendeu um filme. O filme chama-se As Mães de Chico Xavier. E o diretor e o roteirista do filme, evidentemente, selecionaram alguns casos e dramatizaram, levaram às telas. Você daria destaque a alguma dessas cartas, a algum desses eventos, Fábio? Eu poderia, pelo menos esses que foram aproveitados para o filme. Nós sabemos de um caso específico, foi o caso O Real, que baseou o filme, um caso citado, narrado pela senhora Célia Diniz, atual presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, né, em que ela perdeu um filho muito jovem, né, ele caiu, levou um tombo de uma bicicleta, né, e fraturou, teve um problema craniano, e pouco tempo depois ele veio a desencarnar. Então aquela história narrada, né, no filme, uma das histórias, na verdade, é o aproveitamento dessa história que foi muito marcante para a senhora Célia, que ainda continua em suas atividades espirituais na coordenação do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ela se reencontra com Chico, né, vai com os pais, que eram muito amigos do Chico, à cidade de Uberaba, que era onde ele residia à época, né, o Chico a envolve e ela sente a presença espiritual do filho. E o mais interessante é que a senhora Célia nos contou pessoalmente, né, que o Chico, assim, com um olhar, né, um tanto quanto severo, ou mesmo atentando para que ela poderia receber aquela mensagem sem tanto sofrimento, né, dizendo que, na verdade, via várias vezes o pai dela, né, que já era desencarnado à época, em espírito, segurando a cabeça da criança, né, como se evitasse, né, o rompimento, né, daquilo que se configurou com a queda, né, que, na verdade, já estava nos planos desse espírito. E agradece, sobretudo, a família que o acolheu, que o aceitou acolher nessa curta existência. Então, é a história real, né, que baseou, uma das histórias reais que baseou o filme sobre as cartas psicografadas do Chico. Aqui em Natal, nós localizamos um desses casos. A professora Lindalva Maia, há muitos anos atrás, perdeu seu filho em uma tragédia e foi até Uberaba, em Minas Gerais. E lá ela teve contato com Chico e obteve uma comunicação, uma carta do seu filho que havia desencarnado. O programa Espírito e Vida esteve com ela e gravou um depoimento. Vamos rodar o VT. No dia 21 de dezembro de 1962, eu tive a felicidade de receber meu segundo filho, Ronald Pinheiro Nevo Júnior. A pena que eu vou dizer que ele era lindo. Era muito bonito, meu filho, muito bom, coração ótimo, caridoso, solidário. Era muito amorador. Nasceu em Catolé do Rocha. Um ano depois viemos morar em Mossoró. Lá passamos 11 anos. Ele estudou no Colégio Diocesano de Santa Luzia e depois, quando nós viemos para cá, ele foi estudar no Marista. Fez até a 4ª série. Começou a conhecer novos colegas, começou a sair. Eu ficava muito preocupada. Ele, quando criança, era muito alegre, muito feliz. Todo mundo gostava dele. Mas aqui em Natal, ele encontrou
uma infelicidade. Quando foi 12 horas, foram para a boate April. E eu e Ronald fomos uma festa. Eles estavam dançando. Estavam dançando, todos alegres, felizes, satisfeitos, quando começou a briga. Começou a briga e aí a Alcinda Maria ficou muito nervosa e pediu para Júnior. Expulsaram todinhos, fecharam a boate e botaram para lado de fora. Aí depois voltaram. Aí se encontraram de novo no salão. Aí começaram a querer brigar de novo. Aí Júnior disse, ele chamava assim da Maria Tutuza. Tutuza, fique que eu vou embora. Aí Júnior foi com um colega. Quando desceu, eu estava embaixo. Os 4 e deram um tiro. E aí no coração, só morreu na hora. E quando eu estava lá, 1h30 da manhã, mais ou menos, dançando, feliz, aí chegou a notícia. Só que não me disseram logo não, sabe? Estava dançando um sambinha bom, aí pararam. Aí Ronald disse, oh, tão boa festa, por que pararam? Foi um negócio assim, tanta surpresa, eu nunca esperei que fosse isso. Aí disse, não, você é a mulher forte, eu vou lhe dar uma notícia. Aí Ronald disse, minha filha, eu não lhe engano, mataram nosso filho. Tive vontade de me rasgar todinha, não sei o que fiz. Contou sério ele. Eu quis falar, mas parei, fiquei só pegando na mão dele. Pronto. Mas fui pro enterro. Fui com o Lavô e Vilma. Quando cheguei lá, queria botar a primeira pasada de terra nele. Então me deu vontade de pular. Aí Lavô me segurou, depois vim para casa. Quando eu estava totalmente incrédula, não acreditava em nada, até Deus. Agora sempre procurando uma causa, sabe? Aí foi para a banda, para freira, para padre. Procurava tudo e encontrava uma resposta. E dentro de mim, Maria, era uma amargura, raiva, muita raiva. Aí me deram um livro de Chico Xavier. Enxugando as lágrimas. Quando recebi esse livro, li, aí disse, eu não acredito. Só acredito se for a Chico Xavier, ele me receber e ver a mensagem do meu filho. Fazia 2 anos. Sabe Deus como eu cheguei lá. Difícil a gente falar com o Chico Xavier, mas falei. Ele chegou 3h30, o povo parte em cima dele, mas aí vem a segurança, tira, leva ele lá para dentro. E os que tinham de ser chamados já estavam lá dentro. Nos bancos, sentados, esperando a vez da ficha, sabe? Quando ele entrou, parecia que vinha Jesus, todo mundo assim, louco, felicidade. E eu ainda em dúvida, né? Fui atendendo os outros, quando foi 5 horas que eu olhei, aí ele me atendeu. Eu fui e disse assim, eu ia tão desesperada, que eu disse, Chico Xavier, pelo amor de Deus, traga uma mensagem de meu filho, eu me perdi um filho, pelo amor de Deus, sou de Natal, vim de Natal para receber a mensagem do meu filho. Aí ele aqui botou a mão, ele pediu a data do nascimento, a desencarnação. Aí quando ele começou a falar,
Aí disse assim, minha filha não depende nem de mim, nem dele, só depende de Deus. Aí eu já fiquei, sabe? Mas finalmente veio. Aí eu perguntei sobre o casamento da minha filha, estava noiva, se ele ia ser feliz. E pela doença de Ronald, se ele voltava a enxergar, que ele já tinha sofrido um acidente, né? Tinha perdido a vista. Esse acidente, por acaso, foi para Savajum. Aí ele disse assim, sua avó, Maria Almeida da Conceição, está aí dizendo que não vingue a morte dele, pois as famílias são numerosas e vai longe. Aí eu fiquei assim, sabe, com essa resposta, mas de qualquer maneira. Aí ele foi e disse mais, ao lado dela está o avô dele, que passou pela mesma tribulação. Meu pai também foi assassinado. E o padre Luiz, que muito ajudou no Miguel Couto nesse tempo, está ajudando a ele. Ele está num lugar, numa escola, recebendo lições para continuar a nova vida. E Chico Xavier ficou sozinho sozinho assim, não tinha mais aquele vô falando nada, era só Chico Xavier escrevendo. Aí eu estava no meu banco, curiosa, com vontade que se fosse de junho, ia lá para junho, da mesa era pertinho, que os bancos não têm conforto nenhum, lá não tinha conforto nenhum, é pobreza mesmo. E eu vinha assim para trás de Chico Xavier e olhava. Não via nada de junho, sabe? Aí era terminando uma página, passando outra, terminando uma página. Quando terminava o lápis, a ponta do lápis, o homem dava outro. E quando terminava a folha, a mulher também dava outra. Ia botando uma em cima da outra. Quando ele parou, aí eu olhei e vi assim, querida mamãe Lindalva. Eu comecei a tremer, a chorar. Aí voltei para o meu banco, chorei. Aí eu pedi muita ajuda para me segurar. Fui sozinha. Quando ele começou a escrever, querida mãe Lindalva, eu disse, deve ser outra Lindalva que tem por aqui, não é possível que seja eu. Aí ele começou a mensagem. Querida mamãe Lindalva, estou acompanhando os seus passos. Vim de Natal até aqui para conversarmos. Só heroísmo de mãe que muito me comove. Sinto saudade dele quando eu falo como se fosse hoje, sabe? Perdoei, acreditei em Deus, voltei para a igreja. Porque ai de mim se não fosse Deus. Vamos agora a um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco, ainda conversando com o professor Fábio Fidelis sobre as cartas consoladoras
do Chico Xavier. Voltamos já. Estamos aqui ainda conversando com o professor Fábio Fidelis. E o assunto são as cartas consoladoras de Chico Xavier. Fábio, no livro As Cartas de Chico Xavier, uma análise semiótica, a professora Cíntia Alves faz um estudo em torno dos textos e conclui que a escrita do médium é tão fiel ao estilo dos espíritos psicografados que se pode reconhecer até as expressões e formatos verbais que esses espíritos utilizavam em vida. O que isso significa para o espiritismo? O esforço, mais uma vez, de identificação da personalidade desse espírito, que não muda, em essência, com a desencarnação. Porque muitos podem pensar que o espírito desencarnado ele vira fumacinha, ele fica um ser etéreo, absolutamente iluminado, e não, ele fica a expressão do que ele era em vida. Ele não muda substancialmente as emoções, a expressão, o pensamento, as sensações. Então, nesse esforço, nós vemos um corroborado dessas referências espíritas tão antigas, não é? E passadas através da mediunidade, nessas expressões, não é? Que vinham identificar o espírito, muitas vezes citando detalhes que nem a própria família conhecia. Temos um caso ocorrido aqui em Natal, não posso dizer que era uma carta consoladora, mas uma psicografia do Chico. Uma caravana de Natal se deslocou a Uberaba e lá eles recebem uma psicografia assinada por Abdias Antônio de Oliveira. Ninguém sabia que o seu Abdias Antônio, era um ex-presidente da Federação, por sinal espírito bastante atuante ainda hoje, não é, nas atividades da casa. Então, quando eles vieram a Natal, eles vieram saber que se tratava de um antigo presidente, um ex-presidente. Ele só faltou dar o RG, falava da cidade, a cidade de Bananeiras, onde ele nasceu, passava em Natal. Quer dizer, toda uma gama de detalhes que nenhum daqueles que estavam presentes, nem o próprio Chico sabia, né? Pondo em terra ou descartando a tese de que isso seria uma mera captação de dados dos presentes, né? O que não se configura diante desses fatos. Há, inclusive, um caso em que um juiz aceitou uma dessas cartas de Chico Xavier como prova num processo, e isso mudou a história desse julgamento. O que você pode falar para nós sobre isso? Na verdade, essa decisão judicial, ela se baseou, né, no que nós chamamos de livre convencimento motivado, que é uma possibilidade que o juiz tem a partir da análise ampla das provas colecionadas nos autos, né, das referências ali constantes. Né? E o juiz realmente considerou a fidedignidade do Chico, né? E a importância, sobretudo cultural, né? O ambiente, o alto nível de precisão constante na própria mensagem. Não podemos dizer que foi assim um elemento chave ou decisivo para, né? Já que depois disso houve, né? Toda uma instância de júri, né? Mas todos aqueles que se encontravam no júri, eles foram realmente tocados e sensibilizados, além das outras expressões factuais, como também a carta, né? Já que Chico, como destacado pelo juiz na sentença, era um indivíduo moral tomado em alta conta, não é? E que, de fato, nós estamos lidando com uma fenomenologia, talvez não catalogada ainda em precisão pela própria ciência. Então, por que, em sua livre motivação, não é, o juiz não poderia considerar, não é, um elemento dessa natureza? É algo assim que ainda intriga e que ainda tem muito pano para manga para os juristas, como também grafoscopistas, os parapsicólogos, né? E, sobretudo, também, né, a própria ciência espírita desdobrar. Né? É algo assim que ainda se encontra na nossa pauta de análise. Eu nunca tive a intenção de que mensagens recebidas por mim pudessem atuar em qualquer setor judiciário. Na carta, o espírito que havia desencarnado, que havia sido morto, absolvia aquela criatura que estava sendo acusada, não é, da sua morte. Emmanuel supervisionava toda a atividade mediúnica do Chico. Não é? Algumas ele colocava termo, não é? Não, agora vamos parar um pouco isso aqui, vamos continuar a produção e tal. Como que Emmanuel encarava essa atividade das cartas consoladoras? Nós podemos perceber que há a presença ativa do espírito de Emmanuel em todas as fases da mediunidade do Chico. Então, ele realmente apenas permitia que aqueles espíritos que estivessem em sintonia, estivessem equilibrados, pudessem passar. Não podemos conceber um espírito em desequilíbrio, né, chorando infortúnios, ou mesmo em desespero. Com certeza iria desequilibrar os parentes, né, ainda encarnados. Nós podemos sentir isso, sobretudo, em um outro dado mediúnico do Chico, o livro Voltei,
que é uma psicografia do irmão Jacó, que era Frederico Figner. Então, nessa mensagem, né, na abertura do livro, o espírito Frederico Figner diz que foi a Pedro Leopoldo e lá observou, no plano espiritual, a realidade mediúnica do Chico. E ele dizia que o espírito de Emmanuel, ele, como se, com a força mental, ele traçava um perímetro muito além das dimensões físicas do próprio ambiente, em que aqueles espíritos em maior desequilíbrio não conseguiam penetrar, né? Ou seja, a sua alta potência vibratória, a precisão e a elevação do seu próprio trabalho, né, faziam jus a uma proteção espiritual tamanha que apenas aqueles que estavam em condição realmente de contribuir para essa grande obra do Chico, né, que vai do início ao fim, a obra do Chico, né, a obra de Emmanuel, na verdade, está dispersa, né, não só ele assinando, mas também o controle que ele fazia com relação a essas outras comunicações. Então, dos comunicantes. Perfeito. Então nós sentimos a fidedignidade, a precisão do Emmanuel no controle, né, daqueles que poderiam ou não se comunicar. A mediunidade de Chico Xavier realmente dá provas a todos nós fabulosas. Ô Fábio, o Chico atendia a todos ou ele fazia distinção, por exemplo, de religião? Eu só atendo espíritas, eu só atendo tal tipo de pessoas, ou ele atendia a todos? Se eu não me engano, há um caso em que ele atende a família judia, é isso? Perfeitamente, o caso, né, narrado, muito interessante, em que uma família judia se encontrava presente e o filho havia desencarnado. E nesse caso, né, ele recebe uma mensagem cheia de termos em hebraico, e mais, ele cita o espírito comunicante, o jovem que havia desencarnado, cita uma cerimônia religiosa judaica feita no plano espiritual pelo seu avô, um seder, né, e ele usa termos muito próprios da cultura hebraica, como por exemplo, Eretz Israel, né, a terra de Israel, dando a entender que a região espiritual em que ele foi acolhido deveria se encontrar ali nas cercanias do próprio Estado de Israel. É muito interessante, uma colônia espiritual, né, hebraica. Na Palestina. Possivelmente no campo espiritual da própria Palestina. Então é muito interessante que o Chico assim, chamou o próprio pai para dizer, olha, eu não sei falar essas expressões. Você poderia falar, quer dizer, a pronúncia, ele não sabia. Não é? Uma carta cheia de termos próprios da cultura judaica, né? Como a mostrar realmente, né, que o trabalho do Chico era um trabalho universal, né? Essas mensagens não eram para espíritas, muito pelo contrário, são mensagens universais que falam da situação do espírito independente de sua crença, independente, né, de suas convicções, né, muitas delas acalentadas em outras religiões. Isso faz parte, como destacamos, do patrimônio religioso da própria humanidade, corroborado pela fenomenologia espírita, que não é de forma alguma sectária, como nós podemos ver nesse exemplo. Pois é, eu vi a entrevista do pai do rapaz e ele dizia que continuou judeu, continuou com as suas práticas religiosas, respeitando profundamente Chico, aceitando tudo aquilo, mas não mudou a sua religião. E não é essa, evidentemente, a intenção do Espiritismo. A intenção do Espiritismo é fazer homens e mulheres de bem, não é isso? Quem esteve conosco hoje no programa, falando sobre as cartas consoladoras do Chico Xavier, foi Fábio Fidelis. Fábio, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Obrigado, estou mais uma vez feliz em participar desse momento, né, falando desses temas que são tão importantes para a nossa vida. Muito obrigado. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida de hoje. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua companhia e desejamos a todos nós muita paz.